Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Hoje eu gostaria de homenagear a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é o verdadeiro ícone do Brasil atual. Nunca vi uma pessoa representar tanto o Brasil atual quanto a Dilma Rousseff. Ontem, o Banco Central aumentou a taxa de juros e ela foi para 10,75, exatamente a taxa que era quando a Dilma assumiu o governo. Não sei se você se lembra, às vezes a nossa memória é falha, mas a Dilma foi para a televisão dizer que aquilo é um absurdo, aquela taxa. E que no governo dela, ela não admitia que tivesse uma taxa de juros tão alta. E por isso, praticamente responsabilizando os bancos por essa taxa. A taxa caiu, foi a 7,25 e, naturalmente, foi subindo novamente, devido à incompetência da própria Dilma, e a taxa volta hoje a ser a maior taxa de juros que existe no mundo. O Brasil volta a ser o campeão na taxa de juros, graças ao seu ícone, a sua mais representante, mais digna representante desse país, a presidente Dilma Rousseff. Um país que não cresce no PIB. O PIB está desmilinguindo. Cada vez cresce menos esse país. Não cresce em educação. A qualidade da educação é um desastre. Não cresce em saúde. A situação de saúde do Brasil é um negócio inimaginável. Agora, eu devo ser magnânimo, dizer aqui o que é que cresce no governo Dilma. Não posso só apontar o que não cresce. Eu vou mostrar o que cresce. Cresce, como vocês viram, a taxa de juros, que é a mais alta do mundo. Cresce a inflação, que é persistente. A inflação do Brasil está aí rondando 6%. E com tendência a disparar, porque não é possível se controlar gasolina, energia elétrica, preço de transporte por tanto tempo sem ver uma quebradeira geral nesse país. Então daqui a pouco isso vai ter que ser liberado, e ao ser liberado, essa inflação vai disparar. Não pense que a taxa de juros que aumentou ontem ou que está aumentando, que vai diminuir a inflação. Não vai. Não vai, porque essa questão aí é basicamente definida pela política fiscal da taxa de juros. Se a política de fiscal tem efeitos deletérios sobre a economia, por ser uma política fiscal frouxa, onde se gasta muito mais do que o que se recebe, evidentemente que não há taxa de juros que faça a inflação descer. E além disso, o grande problema disso chama-se confiança. Os investidores, os empreendedores, o povo de uma maneira geral, não acredita mais no que a Dilma fala. Então, esse aumento na taxa de juros significa tão somente que a inflação vai subir mais. Porque isso, aumentando a taxa de juros, aumenta o déficit fiscal. E aumentando o déficit fiscal, aumenta a inflação. Também cresce o déficit na balança comercial. Por que o déficit na balança comercial cresce? Porque o Brasil não tem competitividade. Os salários são aumentados por uma taxa muito maior do que a da produtividade. E com isso, os preços das mercadorias do Brasil para serem exportadas ficam bastante altos e não vai ter condições de ser vendido lá fora. Por isso está diminuindo a venda lá fora e se importando muito mais do que o necessário. Então, o déficit da balança comercial cresce. O déficit no balanço de pagamento também cresce. Por que o déficit cresce?
Porque, ora, a balança comercial, mesmo que ela dando déficit, se tivesse investimentos diretos entrando no país, eliminaria esse efeito. O balanço poderia ser até positivo. Mas o que acontece? Não está havendo investimentos no Brasil para compensar os déficits do balanço de pagamento, nosso déficit da balança comercial, por exemplo. Por que não está? Porque os investidores estrangeiros não confiam nesse governo. Não confiam nessa presidenta. Não confiam no ministério. Hoje mesmo saiu, aliás, ontem saiu um artigo do Financial Times pedindo a demissão do Guido Mantega. Eu acho um absurdo. Como é que um jornal pede a demissão do Guido Mantega? Que jornal incompetente. O Guido Mantega, há muito tempo que ele não faz nada. Demitir para quê? Ele está ali como se estivesse num cabide de emprego, recebendo o saláriozinho dele. Mas ele fazer alguma coisa não faz nada. Quem manda nessa economia chama-se Dilma Rousseff. Isso aí sim que o jornal devia pedir para ser demitido. Que o povo brasileiro demitisse a Dilma Rousseff. E é isso que nós devemos fazer. As eleições estão se aproximando. E eu acho que dessa vez há uma grande chance de que a oposição, seja o Aécio, seja o Eduardo, venha a ganhar as eleições. Uma chance muito boa, porque a economia está entrando em crise, está claudicante e cada vez pior. E eu acho que ela vai chegar ali, próximo das eleições, muito pior do que está hoje. Meus amigos, eu quero dizer a vocês, hoje eu estou extremamente feliz porque descobri que o ícone desse Brasil despedaçado, desse Brasil destruído, desse Brasil cuja maior empresa, a Petrobras, está destruída, resultados pífios, déficit imenso, cada vez aumentando mais a dívida da Petrobras, e a Petrobras não pode aumentar o preço da gasolina para que a inflação seja controlada. Então, esta pessoa é Dilma Rousseff, o ícone do Brasil quebrado. Um grande abraço.